O nosso terceiro vídeo da série formativa sobre a igreja conversará sobre um dos temas que talvez mais cause espanto em muitas pessoas, que é a característica da igreja de ser pobre e para os pobres. Quando nós falamos em característica, queremos falar exatamente das notas principais e fundamentais que marcam aquilo que a igreja é. Se nós já dissemos no primeiro momento que a igreja é ícone da Santíssima Trindade, se dissemos no segundo vídeo que esta Santíssima Trindade, da qual a igreja é ícone, se expressa de maneira visível e concreta na história da salvação, através de uma igreja que é povo de Deus, nós agora voltamos ao credo niceno-constantinopolitano para lembrar aquilo que no artigo 3º nós também professamos. Cremos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito, em a sua igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Ora, essas notas que caracterizam a igreja não são absolutas no sentido de que fecham a igreja para outras possibilidades que a caracterizam. Há outras características da igreja. E uma característica que nos foi lembrada e, de certa maneira, foi trazida para nós pelo Papa João XXIII, nos recorda que a igreja é igreja dos pobres. No dia 11 de setembro de 1962, um mês antes da abertura do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII surpreendeu a todos quando nos disse que a igreja se apresenta e quer ser a igreja de todos, em particular a igreja dos pobres. Esta característica posta por João XXIII reaparece, de certa maneira, no Concílio Vaticano II, mas é na América Latina, a partir das conferências do episcopado latino-americano, que nós vamos intuir, aprofundar e efetivar uma igreja para os pobres. A Conferência de Medellín, por exemplo, em 1968, já traz a sério esta característica da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, na medida em que se aproxima dos pobres latino-americanos, fazendo já uma aproximação preferencial por estes irmãos e irmãs, a fim de que o grito e, de certa maneira, a fim de que as causas e as dores destes irmãos mais pobres sejam também o grito e as causas da Igreja. Em 1979, com a Conferência de Puebla, esta preferência pelos pobres passa a ser um paradigma eclesial latino-americano. A Conferência de Puebla, além de fazer a opção, por exemplo, pela juventude, faz, do ponto de vista da evangelização e mesmo do seu norte programático e paradigmático na Igreja da América Latina, uma opção preferencial pelos pobres. Já João Paulo II, que está presente na Conferência de Puebla, abre ainda mais a questão para dizer que os pobres têm, neste latino-americano continente, diversos rostos, e nós, como igreja, precisamos estar atentos aos rostos dos pobres. A partir da Conferência de Puebla, uma tradição magisterial e também de fecundidade teológica se abre para nós, para que nós, de maneira intensa, profunda e com fundamentação bíblica, teológica, façamos uma opção preferencial pelos pobres. As outras conferências confirmam aquilo que em Medellín e Puebla já se disse. A Conferência de Aparecida, presidida pelo Papa Bento XVI, reafirma, e o Bento XVI traz uma contribuição fundamental ao dizer que a opção pelos pobres na igreja é, na verdade, uma opção com fundamento cristológico, e aí entendemos aquilo que Gustavo Gutierrez, por exemplo, no texto Onde Dormirão os Pobres, nos diz: podemos, e esta é uma preocupação, fazer do pobre uma espécie de ídolo. Nós não fazemos uma opção pelos pobres por causa dos pobres, mas com uma fundamentação cristológica. Diz Gustavo Gutierrez:
podemos igualmente fazer do pobre uma espécie de ídolo. Isso acontece quando o idealizamos, considerando-o sempre bom, generoso, profundamente religioso, pensando que tudo que vem dele é verdadeiro e, de certo modo, sagrado. A idealização dos pobres, tanto por quem não o é, como às vezes pelos próprios pobres, não leva à sua libertação. Além disso, e sobretudo, é necessário lembrar que para um cristão a razão última do compromisso com os pobres não reside em suas qualidades morais ou religiosas, embora elas existam, mas na bondade de Deus que deve inspirar o nosso próprio comportamento. O Papa Francisco traz e, de certa maneira, eleva à máxima potência a questão dos pobres e em relação a uma igreja que é pobre para os pobres, ao nos lembrar que é preciso, nas nossas opções pelas periferias geográficas e existenciais, escutar aquilo que os pobres apontam como sendo uma necessidade. Por isso, Francisco, neste intento de uma reforma missionária sinodal, pede para que nós incluamos e, de certa maneira, escutemos os pobres que estão à margem para trazê-los para o centro, mas, de certa maneira, pede que a igreja possa sair ao encontro dos pobres, tendo em vista que o ponto de vista, a perspectiva dos pobres é sempre uma perspectiva que também nos evangeliza, porque nos desconcentra, porque, de certa maneira, mexe com as nossas formas fechadas e herméticas de compreender o mundo e a própria igreja. A opção pelos pobres, portanto, marca uma das características da igreja. Podemos, pois, dizer que a igreja é una, santa, católica e apostólica, pobre para os pobres, e mesmo assim nós não encerramos estas características porque a pluridimensionalidade que caracteriza a igreja não dá conta de ser encerrada nesta ou naquela categoria. Podemos dizer que esta igreja também é uma igreja ecumênica, podemos dizer de sua realidade sinodal, que caracteriza de maneira fundamental e substancial a igreja, e é sobre esta última, a dimensão sinodal da igreja, que no próximo vídeo nós falaremos. Até mais!